E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos pilares da física, a força elétrica. Ela está por toda parte, o tempo todo, sabe? Desde o clarão de um relâmpago até uma coisa super simples, tipo um balão que gruda na parede. Vamos juntos desvendar como é que isso funciona. Olha só que imagem impressionante, né? Uma descarga elétrica gigantesca no céu. Parece uma coisa de outro mundo. Mas, acreditem, a mesmíssima força que causa isso, a força elétrica, é a que faz um balãozinho, depois de esfregar no cabelo, ficar grudado na parede. Curioso, né? Nesta nossa conversa a gente vai entender direitinho como isso acontece. Bom, esse aqui é o nosso mapa da aventura. A gente começa com uma viagem lá para a Grécia Antiga, para ver a origem de tudo. Depois, vamos entender as regras do jogo, atração e repulsão. Aí a gente define o que é a tal da força elétrica, vê como ela foi medida e finalmente decifra a famosa lei de Coulomb. E para fechar com chave de ouro, vou deixar um desafio. Preparados? Então, vamos lá! Ok, vamos começar essa viagem no tempo. Nossa história não começa num laboratório todo moderno, não. Ela começa com uma simples resina de árvore fossilizada há mais de 2.500 anos. Pois é, tudo começou com o filósofo grego Tales de Mileto. Ele era um cara observador e percebeu que quando esfregava um pedaço de âmbar, essa resina começava a atrair coisinhas leves, tipo pedacinhos de palha. E o mais legal, a palavra grega para âmbar é electron. Daí que vem as palavras que a gente usa hoje, elétron, eletricidade. Foi a primeiríssima observação de um fenômeno elétrico que se tem notícia. E a partir dessa observação tão simples, o conhecimento foi crescendo, tijolo por tijolo. A gente dá um salto enorme no tempo, mais de 2.000 anos, até Stephen Gray descobrir que essa propriedade mágica podia ser transferida de um objeto para outro. Logo depois, Dufay sugeriu que existiam dois tipos de eletricidade, mas foi o grande Benjamin Franklin quem botou ordem na casa, propondo o modelo de cargas positivas e negativas que a gente usa até hoje. Que jornada, hein? Beleza, agora a gente já sabe que existem cargas positivas e negativas. Mas como elas se comportam quando se encontram? Quais são as regras desse jogo? É o que vamos ver agora. A regra é surpreendentemente simples. É quase como um lema. Dá uma olhada. Cargas que têm o mesmo sinal não se bicam, elas se repelem. Positivo com positivo, se afastam. Negativo com negativo, a mesma coisa. Agora, cargas com sinais opostos? Aí a história é outra. Elas se atraem. É o famoso ditado, os opostos se atraem. E essa ideia tão fundamental é a base de tudo na eletrostática. A gente falou de atração, de repulsão, desses empurrões e puxões, mas o que exatamente causa tudo isso? Chegou a hora de dar um nome oficial e entender o conceito por trás dessa interação. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? O que é de fato essa interação que a gente está descrevendo? Vamos direto para a definição formal, para não ter erro. E aqui está ela. Força elétrica nada mais é do que a força que uma carga elétrica exerce sobre outra. Simples assim. É o nome que a gente dá para essa interação de atração ou repulsão que acabamos de ver. E olha, essa é uma das forças fundamentais da natureza. Agora, se liga nessa parte que é muito legal. Pensa na gravidade. O Sol puxa a Terra sem precisar encostar nela, certo? A força elétrica funciona do mesmo jeitinho. Duas cargas se atraem ou se repelem, mesmo que não tenha nada entre elas, nem mesmo ar. É o que a gente chama de força de ação à distância. Não precisa de contato físico. Certo, a gente já sabe que a força existe, mas quão forte ela é? Como é que a gente pode medir isso? Para responder, precisamos conhecer o trabalho super engenhoso de um físico francês chamado Charles Coulomb. Esse aparelho, com uma aparência meio estranha, é a balança de torção. Lá em 1785, o Coulomb usou uma belezinha dessas para medir com uma precisão incrível as forcinhas minúsculas entre as cargas elétricas. Ele media o quanto um fiozinho se torcia para descobrir a intensidade da força. Foi um experimento genial que transformou o estudo da eletricidade numa ciência de verdade, com números e medidas. Com os dados super precisos da sua balança, Coulomb conseguiu encontrar um padrão, uma lei matemática que descreve perfeitamente a força elétrica. Vamos então desvendar essa lei. Tá aí a lei em palavras. Parece complicado, mas vamos quebrar em duas partes. Primeira, diretamente proporcional ao produto das cargas. Traduzindo, quanto maior o valor das cargas, maior a força. Faz sentido, né? E a segunda, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Traduzindo de novo, quanto mais longe uma carga estiver da outra, menor a força. E essa diminuição é super rápida.
E essa é a beleza da física. A gente consegue traduzir aquela frase toda numa equação super elegante. O F é a força. Q1 e Q2 são os valores das cargas. O D é a distância entre elas. E aquele K ali é só um número fixo, uma constante, que depende do meio onde as cargas estão. Tudo que a gente falou antes está resumido aí. Então, vamos ver na prática o que essa fórmula conta pra gente. Se a gente dobrar o valor de uma das cargas, a força também dobra, direto e reto. Mas agora, atenção. Se a gente dobrar a distância, a força não cai pela metade. Como a distância está ao quadrado lá na parte de baixo, a força despenca para 1/4 do que era. Essa relação com o quadrado da distância é o pulo do gato aqui. E esse gráfico aqui mostra isso de um jeito que não deixa dúvida. Repara como a curva, que é uma hipérbole, cai de forma brusca. Quando a distância d é bem pequena, a força F está lá no alto, é gigante. Mas é só aumentar um pouquinho a distância que a força, ó, desaba. É a representação visual perfeita da tal lei do inverso do quadrado. Para fechar o raciocínio, vamos comparar com algo que todo mundo conhece, a lei da gravitação do Newton. As semelhanças são de cair o queixo. As duas dependem de uma propriedade da matéria, carga ou massa, e as duas seguem a mesmíssima lei do inverso do quadrado da distância. Mas as diferenças são gigantes. A gravidade só atrai, nunca repele. E o mais chocante, a força elétrica é absurdamente mais forte que a gravidade. É tão mais forte que nem dá para comparar. É por isso que no mundo dos átomos e moléculas, quem manda é a força elétrica, não a gravidade. Ufa, foi uma bela jornada, hein? Da Grécia Antiga até uma das equações mais importantes da física. E para a gente ter certeza de que tudo ficou bem amarrado na cabeça, que tal um pequeno quebra-cabeça? Olhem bem para esse sistema. A gente tem 3 cargas elétricas, A, B e C, todas em fila. As cargas A e C estão presas nas pontas, e a carga B está bem no meio do caminho. E aí vem o desafio. A gente já sabe que as cargas das pontas A e C são positivas. Isso significa que elas duas estão empurrando a carga B. A pergunta é qual precisa ser o sinal da carga B para que a força total nela seja 0. Ou seja, para que ela fique ali, paradinha, em perfeito equilíbrio, sem ser empurrada nem para um lado nem para o outro. Fica aí a reflexão. Usem as regras de atração e repulsão que a gente viu hoje. Pensem nas forças que estão agindo sobre a coitadinha da carga B. Não precisa de resposta agora, só pensem no assunto. Por hoje é isso, pessoal. Ótimo trabalho e até a próxima!